Pode tomar seu assento um momentinho. E aí o que acontece? Aquele caminho, aquele corredor, ele foi muito especial para mim. Tanto que é o que eu mais me lembro daquele dia. É daquele caminho. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, nesses 12 dias, é entrar em um caminho, entrar em um trilho. Eu não sei se todos vão poder passar todos os 12 dias, mas o que eu quero dizer para você, hoje é o primeiro dia de 12 dias para 12 meses, nós sempre, todos os anos, sempre vamos fazer isso, porque Deus colocou isso no nosso coração, Deus nos deu um entendimento sobre a importância da consagração. Consagração é algo, é uma atividade que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter constantemente. A consagração, ela traz proteção. A consagração, ela guarda a sua vida. Então, por que é que Deus nos manda nos consagrar? Deus nos manda nos consagrar porque existe um texto em 1 Pedro que o inimigo, ele brama, ele ruge como leão e ele anda ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar. Ou seja, o que o leão faz? O leão ele cerca, o leão ele é territorial, não é? O felino, na verdade, como um todo, eles são territoriais. Eles não ficam migrando de terra para terra. Eles demarcam com urina o seu território, geralmente uma circunferência. E então ele caça naquele lugar. Ele só para de caçar naquele lugar se acaba a caça. Se acaba a caça, aí ele é obrigado a migrar para buscar alimento em um outro lugar. E a Bíblia, ela compara a ação do inimigo a um leão, a alguém que tem um território, e nós sabemos disso. Você que é mais maduro, você já sabe que Satanás, ele domina territórios. Tanto que existem hierarquias satânicas, que são principados, potestades do ar, existem demônios menores, demônios maiores, príncipe das trevas, são várias hierarquias, e essas hierarquias, eles dominam espaços territoriais. Eu estive em 2011, quando eu estive no Egito, tive uma experiência muito clara, assim, na primeira noite que eu estive lá no Cairo, então, um principado, ele entrou por entre a parede, e eu via no mundo do Espírito, os anjos segurando as pernas desse principado. Ele dizia assim: eu sou o príncipe dos faraós, e eu atuo aqui há milênios de anos, e eu sou o demônio da eternidade. E eu quero dizer para você que o que você veio fazer aqui não vai dar certo, e começou a me ofender, e começou a me botar medo, e as paredes, elas tremiam, as portas batiam, lá fora um vento uivando, e parecia realmente um filme de terror, mas era um principado se manifestando e dizendo: aqui é o meu território e você não vai atuar. Mas eu quero lhe dizer que você pode tudo naquele que te fortalece. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não existe, irmãos, principado na face da terra que pode resistir a um simples servo de Deus. Por que eu digo simples? Porque não somos reis, não somos príncipes, não é? Somos simples servos de Deus. Mas o Espírito de Deus em você pode contra qualquer principado. Mas para que você possa vencer, para que você possa avançar, tem que haver consagração. Precisa haver consagração. Esses 12 dias, eles têm propósitos específicos. Os principais dele em primeiro lugar, guardar a sua vida para todo o ano de 2013. Guardar os seus negócios para 2013. Guardar a sua família. Você precisa lutar pela sua família, pela sua vida, pelos seus negócios, pelos seus sonhos. Então dizendo ao seu Senhor, esses são os primeiros dias, são os primeiros 12 dias. Eu quero entregar ao Senhor todo o ano de 2013. Então,
a Bíblia nos ensina em várias partes, em Neemias, em Deuteronômio, fala sobre os primeiros dias, entregar os seus primeiros dias ao Senhor e pedir a sua proteção. Então, isso é bíblico, isso é verdadeiro, isso acontece. Nós estamos, isso aqui já é um milagre. Estarmos aqui dentro, você que está aqui desde do início, desde que a gente está ali fora que a gente estava ali no puxado, na puxadinha, você sabe que isso é um milagre tremendo, e realmente é só o começo. E precisamos, não podemos abaixar a guarda, não é? Não dá para descansar, deixa para descansar no céu. No céu a gente descansa. Aqui, quando você dá mole, quando você relaxa, vem uma guerra intensa. Já percebeu isso? Então não dá para relaxar, não é? Ai, mas eu estou cansado. Se você está cansado, lembre-se que o Senhor é a tua força, e Ele renova as suas forças como a da águia. Pode pedir a Ele que Ele vai lhe dar isso, Ele vai lhe dar graça, irmãos, porque você não, nessa terra, nós não podemos relaxar no mundo espiritual. Não dá, não existe mais ou menos crente, não existe mais ou menos salvo, não existe mais ou menos, assim como também tem coisas que não são absolutas, ou é ou não é. Então a consagração é para isso, a consagração é para dedicar, você dedica ao Senhor. Aqui no texto que a apóstola leu ontem, a visão da escada de Jacó, que é Gênesis 28, 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, ou seja, já era na viração do dia. Tomou uma das pedras do lugar e a fez de travesseiro. O que significa? São vários significados dessa pedra que fez de travesseiro. Uma delas a pedra também, ela é a rocha, e a rocha é o Senhor Jesus, aonde você tem que estar encostando a sua mente, onde você tem que estar com a sua cabeça precisa estar em Jesus, a sua mente, os seus pensamentos precisam estar no Senhor, você precisa estar focado no Senhor Jesus, amém? E ele teve um sonho, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus. Preste atenção, posto na terra, ou seja, essa escada, ela não foi construída na terra, ela não foi posta no céu. A escada, ela do céu foi posta na terra. O tema para esse ano é céu na terra, não é o céu na terra, ok? Não tem um artigo o, é céu na terra 2013, porque o nosso foco, o nosso alvo, irmãos, é invocar os céus de Deus, não céus de bronze, não céus fechados, mas céus abertos, porque quando o céu se abre sobre a nossa vida, os milagres acontecem, as coisas acontecem, a glória de Deus vem, a unção de Deus acontece, caminhos que estavam antes tortuosos, começam a se endireitar, coisas que estavam ocultas, que estavam embaçadas, que você não entendia, o porquê que não está dando certo esse negócio, porquê que não está dando certo essa amizade, porquê que não está dando certo esse contato. Deus é com você, Ele conhece você, Ele sabe quem você é e Ele tem o melhor para você. Às vezes você deseja algo bom, parece que é bom, parece que é um bom negócio, parece que é um bom convite para você trabalhar em um outro lugar, mas pode ser que é Satanás tentando te tirar do foco, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem para nós aqui no Mega Reino. Portas estão se abrindo, os céus estão sendo abertos sobre nós, a escada já está colocada na nossa direção, e os anjos que não moram na terra, eles vêm do céu, descem na nossa direção. Deus coloca anjos para te guardar, para te proteger e para receber ordens na oração, no nome de Jesus, ao teu respeito. Glória a Deus. É a consagração que nós estamos buscando, uma consagração para entender mais a vontade de Deus, para compreender mais a sua vontade boa, a sua vontade que é perfeita e a sua vontade que é agradável. Preste atenção que isso não nos isenta de lutas, de guerras, de batalhas, mas a consagração, ela exige um certo sacrifício. As coisas na nossa vida, você já deve ter percebido, que elas não são fáceis, não é fácil viver nesta terra, porque
essa terra, ela jaz no maligno mesmo. Não tente você ter aprovação dessa terra, porque essa terra não vai lhe dar aprovação. Essa terra, ela só não apodreceu porque o sal está nela, que é você. Então, não fique esperando que algumas coisas mudem, porque normalmente elas não vão mudar, e nós vemos isso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou com essa terra, ou com essa sociedade sociopolítica organizada, mas transforme tudo isso pela renovação da sua. Então, o êxito está na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu ponto de vista, como você vê o mundo, como você vê as coisas, como você vê as situações. E para que você possa ter os melhores pontos de vista, você precisa da palavra de Deus. Você precisa mergulhar na palavra, você precisa buscar a Deus, precisa se consagrar a Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui, consagrando esses 12 dias, dizendo: Senhor, Tu és a pedra, Tu és a rocha, e eu pego essa pedra, eu me firmo nela, eu me guardo nela, eu me protejo nela, eu plugo a minha fé ao Senhor. O Senhor é minha rocha, as Suas obras são perfeitas, todos os Seus caminhos são justos, justo e reto, é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Rei. Então, estamos nesse foco de consagração. Fique atento, principalmente nesses 12 dias. Você que está pretendendo passar os 12 dias, você vai ser tentado a não vir amanhã, vai aparecer coisas para você não vir depois da manhã. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou liberar um decreto agora sobre você, você pode levantar sua mão. Eu quero dizer para você, que você nesta consagração, verá os céus vindo sobre a tua direção. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo desfeitos, amarras estão sendo cortadas na sua vida, nos teus negócios, na tua família, na tua mente e no teu coração. Quem crê, diga: eu recebo, eu tomo sobre a minha vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua glória. Aleluia. E aí no sonho de Jacó diz, no verso 13, perto dele, verso 12, e ele sonhou: eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque, filho de Abraão, e sou o seu Deus. Então preste atenção, todas as vezes que nós chamamos Jesus, nós fundamentamos, focamos no Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele se estabelece na sua vida. Ele está nos momentos desafiadores e também nos momentos bons na sua vida, pronto para te dar guarda, para te dar proteção, para te dar livramento. Ele é Deus, e o seu poder, Ele é infinito, o seu poder, Ele não pode ser nem questionado, e o seu poder não pode ser transpassado. É esse Deus que se apresentou para Jacó. Mas olha só, olha o que estava, vamos conhecer um pouquinho do contexto aqui desse momento. Nesse momento aqui, Jacó estava numa crise, era um momento muito difícil para ele. Não sei se vocês sabem, mas Jacó, a palavra Jacó significa Yaakov, no hebraico, que quer dizer, no português, suplantador, mas no hebraico é uma outra palavra que significa aquele que não deixa uma oportunidade de passar. Por isso que o teu irmão está nessa situação. Ele não está dando mole, não. No hebraico é aquele que não deixa uma oportunidade de passar. E Jacó tinha um irmão que era Esaú, que também tinha, no nome hebraico, era Edom. Edom no hebraico é a mesma palavra para vermelho, que também é a mesma palavra para pó da terra. Ou seja, quando Deus fez Adão do pó da terra, a palavra que foi usada é a palavra Edom, que é terra vermelha. Então Esaú provavelmente era ruivo, mas também havia uma grande diferença entre Esaú e Jacó.
Esaú, ele amava as coisas dessa terra, ele gostava das coisas dessa terra, ele era atraído pelas coisas dessa terra. O seu pai e a sua mãe mandavam fazer uma coisa, ele ia e fazia outra. O seu pai mandava ele casar com as mulheres da sua família, ele ia e casava com as mulheres dos inimigos. E então ele era um homem sem Deus, ele não ligava para as coisas de Deus, ele não tinha interesse pelas coisas de Deus. E havia uma promessa natural sobre a vida de Esaú, que era a primogenitura. E ele renunciou à primogenitura, e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E por que é a lentilha? Eu vou te explicar. Porque lentilha também no hebraico é a mesma palavra, da mesma raiz, Edam, ou Adão, ou vermelho. Então ele se identificou naturalmente e espiritualmente com aquela lentilha. Satanás, ele vai tentar em todo o tempo arrumar alguma coisa para te tentar, mas ele não vai. Se você tem alguma tentação na sua vida, é nela que Satanás vai. É isso que Satanás vai fazer. Então, naquilo que você é tentado, naquilo que já foi a sua fraqueza, naquilo que foi a alimentação do seu pecado, eu quero te dizer uma coisa, fique atento, fique ligado, porque Satanás vai vir com um prato de lentilha, ele vai vir com aquilo que bate com as suas características adâmicas, com aquilo que era a tua natureza terrena, natural. É por isso que a palavra de Deus diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você não é mais do pó da terra somente, você passa a ser um ser espiritual. Mas para que você possa vencer as suas tentações, você tem que estar consagrado, você tem que estar buscando a Deus, você tem que estar ligado. E então Deus apareceu para Jacó e disse: Jacó, eu tenho ouvido a sua oração. E começou a se relacionar com Jacó. Quando nos consagramos, quando fazemos aquilo que é certo, Jacó estava em fuga, irmãos, porque ele fez o que era certo, e o que era certo? Ele preferiu Deus. E Jacó, ele saiu sem nada, ele saiu correndo, ele saiu fugido. Quando Isaac morreu, Jacó estava longe. Quem recebeu toda a herança foi Esaú. Então, ainda assim, mesmo renunciando à primogenitura, a herança material, que também representa a carnalidade, Esaú recebeu. Só que a herança espiritual, que é a que realmente vale, Jacó recebeu. E quer ver como é que isso respalda esse momento? Jesus disse assim: não guardeis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Antes, agranjai-vos ou guardai-vos, ajuntai-vos tesouros onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. O maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida, irmãos, é o do Espírito. Esse é o maior tesouro. Você precisa entender esse princípio. Ontem eu li uma pesquisa na internet que foi ensinada, que foi ministrada desde 2011, 2012, fazendo uma pesquisa com lideranças e crentes do mundo todo. E os pastores, a maioria, mais de 90% dos pastores de algumas determinadas localidades não acreditam que Jesus pode voltar agora, ou seja, a qualquer momento. Ora, se alguém não acredita que Jesus pode voltar ou voltar a qualquer momento, ele vai estar preparado para isso? Isso me preocupou muito e Deus automaticamente me ministrou dizendo: prepara o meu povo para me receber. Prepara. Obrigado. Não cabe a você, é uma grande cilada de Satanás você ficar pensando: não, Jesus não vai voltar agora. Na verdade, não interessa a data, porque você não tem como controlar. O que interessa é você ser como as virgens sábias. Tem que ter óleo na tua vida. Você tem que se preparar. E como é que nos preparamos?
Ontem eu falei rapidamente, se você pudesse, durante esses 12 dias, traz uma agenda, traz uma caneta, ou anota no seu celular, os ensinamentos que eu vou lhe dar, porque vão servir para todo esse ano, para a sua vida. Para todo esse ano. E eu falei sobre 4 fundamentos. E eu quero aqui passar para você 4 fundamentos da prosperidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A graça é uma ação que ela foi planejada e executada direto de Deus para o homem. A graça de Deus, eu percebi, lendo a palavra de Deus, que a graça é só para os seus servos. A graça é o meio pelo qual Deus fortalece a tua vida nos momentos difíceis. Olha esse texto aqui, ó. 2 Coríntios 12, 9. Ó, na nova versão internacional, olha o que diz 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Na revista atualizada diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas. A graça de Deus é para que quando você reconhecer a sua fraqueza, a graça de Deus te sustenta. Ele não faz isso com o ímpio. Ele não faz isso com quem não tem um comprometimento com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é um Deus de princípio. Entendo o que eu vou lhe falar, porque é muito importante, é de extrema relevância o que eu vou te dizer, porque estamos aqui ensinando princípios, tá certo? Então, Deus não tem comprometimento com quem não o busca. Deus não tem nenhuma obrigação de abençoar alguém que não procura servi-lo. Deus não tem nenhuma obrigação de ajudar uma pessoa que não busca cumprir as suas leis, os seus princípios. Não é viver pela lei, é naturalmente buscar fazer a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Diga, na Bíblia. A vontade de Deus, irmãos, 100% está na Bíblia. Se Deus te mandar fazer algo, ou você achar que Deus te mandou fazer algo, e não tem nenhum respaldo na Bíblia, a chance de não ser Deus é 100%. Então, Deus não tem comprometimento com pessoas que não buscam. Agora, preste atenção, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, estava sendo ministrado por um homem de Deus, que era Paulo, e ele estava escrevendo para um povo de Deus, que era o povo que estava em Corinto. Corinto era uma das capitais da Grécia, onde havia muita sabedoria, onde havia muita eloquência, onde havia muita riqueza, onde havia muita sofisticação. Mas ele estava falando sobre a graça para aquele povo. E Deus tem compromisso só com aqueles que o buscam, só com aqueles que fazem a sua vontade. É por isso que eu bato muito na tecla sobre sua primícia e seu dízimo, porque pessoas que não são comprometidas financeiramente com Deus, você vai perceber, lá na frente você não entrega 100, mas você perde 1000. Quem já teve essa experiência? Todo mundo aqui que não entrega dízimo teve essa experiência, todo mundo. Você não entrega o pouco, Satanás quer o seu pouco, ele não quer os seus 90%. Satanás quer o pouquinho, porque aquele pouco, ele descobre, ele arranca a tua consagração. Então, o meu foco não é ensinar a igreja a ser uma ofertante exuberante, mas se a igreja for fiel na primícia e no dízimo, irmãos, essa igreja, ela vai alcançar os 5 continentes.
se tivermos dizimistas e primiciantes fiéis, tudo o que precisarmos fazer, faremos naturalmente, porque a igreja vai prosperar e os irmãos que serão fiéis, Deus vai ter pacto, aliança contigo. Ele vai dizer, o meu filho é fiel, eu tenho que executar Malaquias 3:10, porque ele está sendo fiel, eu vou ter que abrir a janela dos céus para ele. Mas, ao contrário, quando um filho não obedece, o que acontece naturalmente, ele é castigado, não é? Alguém aqui já castigou seu filho? Mas castigou porque não ama? Porque desobedeceu, ou porque fez algo que não deveria fazer. Pessoas que têm pacto com Deus, Deus é por elas naturalmente. Fora a graça, estamos falando de graça, vem a misericórdia. Irmãos, misericórdia só flui na necessidade. Pessoas que caminham na misericórdia, elas não têm em nenhum aspecto pacto com Deus. A misericórdia sim, ela é para o ímpio, a misericórdia é para aquele que é místico, para aquele que serve a outros deuses. Graça é só para os servos de Deus, não é? É muito importante você saber isso, entender isso, para que você não fique sendo assolado, não fique sendo comido, não fique sendo perseguido por Satanás. E tanto é real o que eu estou falando, que aqui, logo em seguida, Jacó institui. Deus não pediu nada, ele já sabia o que tinha que fazer. Ele diz, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo na minha caminhada, em paz me levar e em paz me trouxer de volta para Canaã, porque ele tinha ido embora de Canaã, não é? Canaã significa terra da promessa. Todos nós temos uma Canaã de Deus para a nossa vida. Deus tem uma Canaã para cada um de vocês. Deus tem uma terra da promessa, cada um tem a promessa espiritual, tem a Canaã espiritual, e nesta terra tem a Canaã para vocês. Então tem aqui e tem lá. Então ele estava saindo por um tempo, porque estava fugindo de Esaú queria matá-lo, porque são as obras da carne. Um homem que não teme a Deus, ele quer matar, ele mata, se não mata fisicamente, mata com a língua, mata com o pensamento, não é isso? E ele fez um pacto com Deus, porque ele sabia que ele estava entrando agora na graça de Deus. Era a graça. Até então ele estava pela misericórdia, mas agora Jacó se encontrou com Deus. Agora Deus falou com Jacó. Jacó viu uma escada. Irmãos, quando Deus nos deu o tema céu na terra, eu quero dizer que Deus fez um caminho, um percurso, ele e os seus anjos, porque céu na terra, irmãos, é tudo que tem no céu, começa a vir na direção da terra. O que é que tem no céu? Tem o Deus Todo-Poderoso, tem os seus anjos no céu. Tem demônio no céu? Não, não tem demônio no céu. Tem riqueza no céu? Muita. Tanto que o ladrão não vai poder ir para o céu. Se ele for para o céu, vai querer roubar tudo. Não vai poder entrar. A Bíblia fala em Apocalipse que as ruas serão de ouro e o mar de cristal. O ladrão vai chegar lá, vai ficar igual o esquilo da Era do Gelo. Vai ficar louco. Ok? Então, ele traçou uma rota do céu na terra. O que isso quer dizer é que aquilo que está no céu vai começar a se manifestar nas nossas vidas. No céu tem amor. Deus vai colocar amor no teu coração. Amor pelo próximo, amor pelo perdido. Tem pessoas ao nosso redor, irmãos. Pessoas ao nosso redor que elas estão prontas, e algumas quase prontas, para entregar a vida a Jesus, só que nem sabem, e se você não conduzi-las, vai vir um outro de uma outra religião, e que é uma religião pagã, e vai levar ele para outro caminho.
Se você não se posicionar, por isso que a Bíblia diz, prega em tempo e fora de tempo. Peça sabedoria a Deus e usa a tua sabedoria para ganhar pessoas, trazê-las elas para o Senhor. Por isso que é importante a célula familiar, porque às vezes as pessoas não querem vir para a igreja, porque tem um preconceito com a igreja, mas ela vai numa célula. Por isso a célula é importante. É mais uma ferramenta, uma boa ferramenta. As nossas células são familiares. As nossas células, a família deve ir junto. A família vai crescer e multiplicar. Deus vai usar você e vai usar a sua família. Deus estava fazendo isso com Jacó. Estava dizendo para ele, olha, eu não tenho pacto com o incrédulo, com o pagão, mas eu tenho pacto contigo. E agora você vai provar da minha graça. Então, a graça, ela é um fundamento extremamente importante para a sua prosperidade. Lembrando aqui o que nós entendemos por prosperidade. Prosperidade não é só o bem financeiro. Prosperidade é você ter sabedoria, por exemplo, para criar os seus filhos no temor do Senhor. Você quer bênção maior do que essa? Irmãos, criar os seus filhos no temor do Senhor, para que eles, quando cresçam, eles não venham causar vexame para você. E o que eu falo é desafiador. Criar essas criaturas aqui, meus filhos, é desafiador. Não é? A gente tem que estar focado o tempo todo, ensinando a mesma coisa. Não tem que inventar nada. Não é? 15 minutos, irmãos, de culto doméstico, 15 minutos. Lê um texto bíblico, pede para o seu filho, o que você entendeu, meu filho? Se o bebê for muito pequeno, ele vai crescendo naquele ambiente, não é? E depois canta um hino, ora. É simples, é simples, é simples, é simples, mas é poderoso. É poderoso, irmãos, não é? E você vai injetando o evangelho. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. O que é prosperidade? Você ter sabedoria para ter saúde, escolher o que comer, escolher o que vestir. Prosperidade é você ser decente, não é? Prosperidade é você ter caráter para ter um bom nome. Aonde você for, caloteiro, não vende para ele, que ele não paga. Que vergonha. Um dia isso vai chegar nos seus filhos, né? E não paga, não é porque está passando um momento difícil, não paga porque não tem o hábito, não é? E isso é para todo, isso na verdade é um comportamento que deve ser para todos, concorda? Não é só para quem é religioso, mas muito mais para nós, porque quando você diz que é crente, e você faz uma coisa que não condiz normalmente, o que vão dizer de você? Ah, tu é crente? Ah, tu é crente? Crente faz isso, é? Não é? Por quê? Porque a sociedade, no nosso caso brasileira, mas não é só brasileira não, é geral. Quando você se posiciona, você diz quem é o teu Deus, eles sabem quem é o teu Deus. Eles sabem qual é a postura do teu Deus. E eles sabem que o teu Deus tem mandamentos. Não é interessante isso? Você não pode ter uma motivação errada. eu vou ganhar muitas vidas para que o meu nome seja glorificado. Não. É para Deus. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Fazei todas as coisas, sempre fazendo para Deus, para que o nome dele seja glorificado. Então, isso também é prosperidade. Prosperidade é você ter condições de buscar a Deus e entendê-lo. Isso é prosperidade. Então, a prosperidade para nós aqui no Mega Reino, ela é uma engrenagem, ok? Então, ela nunca é isolada, não pode ser isolada. Você tem que entender isso, porque senão você vai ficar buscando uma falsa prosperidade, não é? Vai ficar querendo aquilo que talvez não seja para você.
Não, em nome de Jesus eu vou ter um avião, em nome de Jesus eu vou ter um jaguar. Cuidado, porque jaguar é um felino, pode arranhar, pode morder, não é? E aí e é besteira, irmãos, isso é besteira, porque muita gente com jaguar pode não chegar no céu, não estou dizendo que e muita gente com gato Félix pode ir para a eternidade. Então não tem nada a ver isso. Lembre-se que estamos falando aqui no termo geral de consagração. Diga, consagração. Então nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Desde o ano passado Deus nos deu uma direção. Qual é a direção? Que na consagração você vai ver Jacó, Saul, Davi, Salomão, você vai ver os profetas, sempre quando se consagram ou buscam a Deus, eles entregam uma oferta. Então, qual era a oferta naquela época? Naquela época, a oferta era um bezerrinho, era um cordeirinho. Isso é uma prática natural, tanto é natural que Deus ensinou isso desde o início, para Adão e Eva. Tanto ensinou para Adão e Eva, que a Bíblia logo no início, em Gênesis, conta a história de dois irmãos, filhos de Adão e Eva, que entregaram uma oferta, não foi? Você lembra o nome deles? Caim e... A Bíblia fala que Abel entregou dos primeiros frutos, uma primícia, não é? E que Caim, depois de um tempo, entregou uma oferta para Deus. E Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Vamos analisar aqui rapidamente por quê? É fácil. Abel cumpriu um princípio. Ele entregou dos primeiros frutos, era um princípio. Era um princípio que ele tinha aprendido, que Deus ensinou para Adão e para Eva. Entregar com um propósito. E que Caim, depois de um tempo, entregou sem propósito, sem dedicação, sem temor. Tanto era sem dedicação, sem temor e sem propósito, que ele se irou e ele matou o seu irmão, porque ele era carnal.